meses, o Simples Assim trouxe um tema à baila falando sobre o consumo dos energéticos. Nós conversamos com o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Abram, e ele respondeu várias perguntas sobre o tema, tirando aí algumas dúvidas que nós tínhamos e que outros também tinham enviado para a gente. Pois bem, meses depois, o vídeo tem aproximadamente 50 mil visualizações, e nós temos aproximadamente 350 comentários acerca do assunto. E resolvemos levar de novo o tema para o Dr. Durval, porque pairam muitas dúvidas sobre o consumo de energético, especialmente entre os jovens. Então, de novo, temos o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Gislane, muito obrigado a você e a todos aí os que nos assistem, né? É sempre um prazer trazer algum assunto na área de saúde, né, para que a gente possa discutir e, eventualmente, orientar as pessoas que nos assistem, não é? Bom, a gente falou sobre o consumo do energético, do que ele pode ou não fazer com o organismo das pessoas, doutor Durval, e as dúvidas que chegaram são sobre vários assuntos. Se o adolescente pode consumir, se ele pode consumir muito, com que frequência, enfim. Vamos começar aí ouvindo essas dúvidas, que a gente pensou algumas delas aqui para o Simples Assim, e a gente queria começar por essas dúvidas aí, doutor Durval vai complementando quando achar que precisa, tá? A gente tem, por exemplo, o Insaniend, eles usam nicknames, esses jovens. Ele diz que tem 16 anos e quer saber se ele pode tomar uma vez por semana o energético, doutor Durval. E ele tem espinhas, ele disse. Tem alguma interação aí por causa das espinhas, tão comuns na puberdade? Bom, primeiro é sempre bom lembrar que o energético, ele é um estimulante do sistema nervoso central, né? E o próprio nome fala, ele é energético, ele também dá energia para a pessoa através de algumas substâncias que são colocadas ali. Existe uma, inclusive, que se chama gluconorolactona, que é um derivado da glicose, né, do açúcar, e que é um metabólito que passa ali pelo fígado e que ele pode também ter alguma ação, não só energética, como estimulante do sistema nervoso central. E junto com a cafeína, evidentemente, estimula muito. Então, esse jovem tomar uma vez por semana vai depender se ele tem ou não tendência, e é importante que ele saiba, a prolapso mitral, ou seja, probleminhas relacionados ao coração. Se for mulher, por exemplo, 40% das mulheres têm prolapso mitral. E o energético, ele faz com que haja uma taquiarritmia, e que, logicamente, seria contraindicado nesse caso. Uma vez por semana, se ele estiver em boas condições, certamente não vai ter interferência. Quanto à acne, quanto a espinhas, não, absolutamente não tem nenhuma interferência, não. Doutor Durval, a gente tem a Gisele, que falou justamente sobre essa aceleração do coração. Ela pergunta, por exemplo, eu tenho aceleração no coração, posso tomar energético? Essa pessoa já está contraindicado? Exatamente, eu acho que ela deve ter um problema que a gente chama de prolapso mitral e que eventualmente dá extrasístoles, então altera o ritmo cardíaco. Existem algumas doenças da tireoide, o hipertireoidismo, que também pode favorecer essa taquicardia. Portanto, para ela, esse é, sim, uma contraindicação o energético para ela. Eu acho que isso fica bem estabelecido, né, Gislaine? Doutor Durval, quem tem ansiedade? A Bia mandou para a gente dizendo que ela é ansiosa. E ela disse, tomei uma marca que ela coloca, eu tomei Monster, é uma marca muito comum de energético. Enfim, a rebeldia. O ansioso não pode tomar. Não deve, porque aumenta a ansiedade. Porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, existe ali a presença de alguns aminoácidos, existe a presença dessa substância, a gluconorolactona, que são substâncias que estimulam o sistema nervoso central, a pessoa fica mais ansiosa. Então, é o contrário, ela fica até mais agitada, mais estimulada. Então, não é uma boa indicação, não, absolutamente.
Quando ela diz ali, enfim, a rebeldia é um ato rebelde mesmo, né? E tem que ser evitado. Tem mais, doutor Durval, vamos lá. Ó. O Taylor disse que só bebe quando quer fazer xixi, quando ele não está fazendo xixi, porque ele ouviu dizer que energético desintoxica os rins. Não, isso absolutamente, né? Aliás, esse termo desintoxicação, cientificamente, ele é comprometedor. O que acontece é que a cafeína é muito comum, depois de 30 minutos, 45 minutos, ela favorece um aumento da diurese, realmente estimula a pessoa a aumentar a diurese, né? Por isso que ele comentou aí sobre fazer o xixi. Mas não tem sentido você tomar o energético com essa finalidade. Agora, desintoxicar os rins, absolutamente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem outro jovem aqui que disse que toma energético antes de jogar bola, porque ele disse que ele tem hipotireoidismo, se cansa com muita facilidade, e tomando energético, o cansaço dele chega mais lentamente. O que é que tem de verdade de comprovação científica nisso, doutor Durval? Não, a cafeína, ela é uma substância que estimula o sistema nervoso central e que reduz a fadiga. Não por acaso, tem sim muitos jogadores que tomam, por exemplo, café. Café simples, né? Antes de atividades físicas, justamente porque a cafeína tem essa função não só de estimular o sistema nervoso central, deixar a pessoa um pouco mais ativa, mais dinâmica, mas também reduzir o cansaço, a fadiga. Portanto, não é uma contraindicação desde que ele não tenha essas possibilidades de doenças cardiovasculares associadas. Isso é muito bom ser investigado, não é mesmo? Senão se torna uma rotina e é perigoso. Duas pessoas falaram mais ou menos parecido, doutor Durval, com relação à frequência. Tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem, a Alessandra, ela queria saber se um copo de energético antes do treino seria indicado. E aí vai a outra pergunta com relação à frequência. Quanto se pode tomar? Como observar o que é limite para o corpo ao tomar energético? O energético ele não pode ser ingerido com frequência. Ele não foi feito, ele não é uma bebida para ser ingerida com frequência, é contraindicado. Né? Você ficar toda hora estimulando o seu sistema nervoso central, para quê? Não, é contraindicado. Agora, se houver a necessidade de uma vez por semana, por esse ou por aquele motivo, não tem problema, desde que não exista essas contraindicações na sua utilização. Eu percebo aí que são muitos jovens. O jovem, de uma maneira geral, ele tem muita energia, ele tem muita capacitação física, muita capacitação intelectual. Então, é interessante porque ele que tem já esse vigor físico, intelectual, de atividades, ele que está querendo tomar, quando, na verdade, em tese, não teria sentido, não é mesmo, Gislaine? Exato, doutor Durval. A gente até percebeu isso mesmo. O tanto de jovens que mandaram perguntas se eles poderiam estar tomando energético. 12 anos, 13 anos. A gente viu aí estudante do Enem, 16 anos querendo turbinar os estudos, enfim. É preocupante isso, não é? É preocupante. Imagine o adolescente, né? Eu acho o seguinte, se você pode tomar, por exemplo, uma xícara de café, que tem uma cafeína, que estimula o sistema nervoso central, mas fazer uso do energético com essa finalidade, o jovem, o adolescente, na verdade, cientificamente, não tem sentido, não é mesmo? É até preocupante que esses ouvintes são predominantemente adolescentes, jovens, que não teriam nenhum sentido, nenhuma necessidade de fazer uso desses energéticos, não é mesmo? Exatamente. Isso também chamou a atenção aqui da gente do Simples Assim, por isso a gente trouxe de novo esse assunto para o doutor Durval. E uma outra coisa que muitos perguntaram é com relação às misturas que se fazem com relação ao energético. O energético com bebida alcoólica, por exemplo.
Ah, esse é perigoso, porque o energético, junto com a bebida alcoólica, estimulam muito o sistema nervoso central. E certamente a pessoa, ela, veja que tira o sono, pode provocar arritmia cardíaca, pode favorecer para que a pessoa tenha uma ingesta muito maior da bebida alcoólica quando mistura por uma questão de não ter a percepção da quantidade da ingesta alcoólica que está fazendo. Então, misturar os dois realmente tem essa contraindicação. Por isso, a gente, lógico que o segredo da vida está no meio, nada de excesso, mas o energético, ele não tem essa finalidade. Ele não foi feito para você misturar com a bebida alcoólica, porque aí há uma sinergia, há uma adição, há uma associação de substâncias que diretamente estão interferindo no seu sistema nervoso central. E isso não é recomendável para ninguém. Quer dizer, aumenta a ansiedade, aumenta a tensão, aumenta a irritabilidade, aumenta a insônia. Ou seja, energético, tem que ter cuidado, né? Ele não existe, não é, ele é feito para, pode ser tomado, ele tem a regulação pelas agências aí sanitárias do mundo todo, mas não com a finalidade específica de ser usado com frequência e nessas situações. E, principalmente, esses jovens, adolescentes, que, em tese, não tem sentido, não é mesmo, Gislaine? Exatamente, doutor Durval. Mais uma vez, a gente agradece imensamente a sua participação conosco no Simples Assim, por nos ajudar a orientar o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço a você e a todo o público aí que nos assiste. Um grande abraço a todos.